Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui novamente. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, iremos falar sobre os tipos textuais, parte 1. Mas antes, gostaria de falar algumas coisas a vocês. Precisaremos também rever alguns conceitos. Precisamos ver a diferença entre gêneros textuais, um assunto da nossa aula anterior, que já foi trabalhado em alguns tempos, e relacioná-la com os tipos textuais. Aí eu pergunto a vocês, qual o seu tipo textual favorito? Você sabe o que são tipos textuais? Não? Para isso, eu trouxe uma colinha aqui para vocês. Vamos ao slide. Vamos diferenciar tipos textuais de gêneros textuais. Observe. Veja o conceito sobre gêneros textuais. Vamos analisá-lo. Gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Observe este conceito e tente relembrar aquilo que nós já estudamos. Vamos ver outras características. Observe. Os gêneros textuais, eles cumprem uma importante função social, ou seja, para que foram feitos. Quando o assunto é comunicação, ou seja, todo texto dirige-se a alguém e tem uma intenção comunicativa. São exemplos dos gêneros textuais: a receita, a carta pessoal, o anúncio publicitário e outros. Vejam que todos eles foram criados para uma função social. Veja a intenção comunicativa de cada um deles. Observe. A receita, ela tem como função comunicativa ensinar ou instruir os procedimentos de preparo de algo. A carta pessoal, ela tem a função de estabelecer a comunicação com alguém. E o anúncio publicitário, ele tem a função da venda de um produto, a ideia ou um serviço. Veja que nós trabalhamos este gênero textual bem recentemente. Vamos prosseguindo. Agora, temos aqui o conceito sobre tipos textuais ou tipologia textual. Observe. A tipologia ou tipo de texto é a estrutura na qual um texto ele é apresentado, preocupando-se com questões como vocabulário, formação das frases, tempos verbais e outros. Ou seja, podemos afirmar que o tipo textual está relacionado à forma como o texto ele se apresenta, ou seja, a sua estrutura. Agora, estamos fazendo um paralelo entre gênero textual e tipos de texto. Vamos analisar. Vejam quais são os tipos textuais que nós temos: o narrativo, injuntivos, descritivos, expositivos e argumentativos. Na aula de hoje, iremos verificar apenas dois tipos textuais: o narrativo e o injuntivo. Os demais ficarão para as próximas aulas. Vamos seguindo. Tipos textuais e gêneros textuais. Podemos entender que os gêneros textuais estão dentro dos tipos de textos. Dessa forma, os gêneros textuais possuem uma finalidade comunicativa específica, alinhando-se à composição estrutural, que definem os tipos de texto. Nós vamos ver um esquema logo depois, relembrando que os gêneros textuais eles estão dentro dos tipos textuais. Observe para que você possa entender melhor. Estamos vendo aqui o esquema. Acima nós temos os tipos textuais, que são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Mais abaixo nós temos os gêneros textuais que pertencem aos tipos textuais. Vimos agora e devemos estabelecer esta relação. Agora, vamos verificar como ficará o nosso ensino. Vejam que estamos trabalhando agora os tipos textuais. O tipo narrativo. Vamos observar suas características para que possamos entender melhor. A principal característica de uma narração é contar uma história, seja ela verdadeira ou não. Você pode utilizar elementos como tempo, espaço, personagens para deixar sua narrativa ainda mais interessante. É o tipo textual que encontramos nos contos, fábulas, biografias.
Estamos estabelecendo agora essa relação entre os tipos narrativos. Vamos verificar outras características. Observe. Um texto narrativo, ele tem a presença de um narrador, que é aquele que conta a história. Ele possui também um enredo. A narrativa também tem como característica um enredo, que apresenta o desenvolvimento da história, isto é, o que aconteceu com o surgimento de personagens e a existência dos conflitos. Veja que o enredo ele se divide em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Observe outras características. O texto narrativo, ele possui personagens, ele possui um tempo específico e ele se realiza em um determinado espaço. O texto narrativo precisa de um lugar para que a história ela consiga ser realizada. Este espaço na narrativa pode ser um ambiente físico, como uma casa, uma cidade ou um ambiente social, como uma festa. Agora, nós iremos ver um texto que exemplifica o tipo textual narrativo. Observe a leitura. Vamos a um exemplo de texto narrativo. Observe a leitura. As duas mulheres e o céu. Conto africano. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Ai! Gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito. Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu, que continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra, o máximo que puder. Subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite. São as estrelas do céu. Vimos aqui um exemplo de texto narrativo. Observe as características encontradas nele. Encontramos aqui um narrador, que é aquele que conta o que ele observa. Temos a presença de um enredo. O céu foi todo furado pelas mulheres que estavam no pilão. Os furos deram origem às estrelas. Observe. Temos aqui os personagens. No caso, a história se desenvolve em torno do céu e das duas amigas. Possui um tempo específico. Na história, o tempo não é especificado, apenas com a expressão no começo dos tempos. E percebemos que ele se realiza no determinado espaço, numa aldeia africana. Agora, nós vimos estas características. Vamos prosseguir. Observe agora o texto injuntivo. Com o uso dos verbos no imperativo, os textos injuntivos têm como finalidade ensinar, orientar ou instruir o interlocutor. Esse tipo de texto é encontrado nos manuais de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos e editais. Observe as características. Ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Utiliza uma linguagem simples e objetiva. Permite a liberdade de ação do leitor. Emprega verbos no infinitivo. Vamos ver aqui embaixo alguns exemplos de textos injuntivos. A bula de remédio, o manual de instrução, a receita culinária. Agora que vimos estas características, vamos ver outras coisas. Temos aqui um exemplo de texto injuntivo, um bolo de macaxeira. Não vamos à sua leitura porque ele é de fácil compreensão. Encontramos aqui os ingredientes e o modo de preparo. Observe as suas características. A receita orienta o leitor como ele deve proceder para fazer um bolo de macaxeira. Percebemos que é um texto simples, de rápido e fácil entendimento. Certamente, com apenas uma leitura, conseguimos captar sua mensagem.
E utiliza-se verbos no imperativo. Bata, acrescente, misture, leve. Vamos prosseguindo. Agora que você já percebeu todas essas características, vamos exercitar aquilo que nós aprendemos. Vamos lá. Veja que você tem um texto, a cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Vocês já viram esse texto e sabem que ao final nós temos uma moral. Agora vamos perceber as características encontradas nesse texto. Observe. Veja que ele é um tipo narrativo, não devemos esquecer disso. Vamos às questões. Observe o que caracteriza esse texto como do tipo narrativo. A presença do narrador. O que nós encontramos como narrador? Alguém que conta o que observa que acontece com a cigarra e a formiga. O que acontece? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Vemos aqui em relação ao enredo. A cigarra que cantava sem preocupações futuras e a formiga que trabalhava muito preocupada com o futuro, até que chega o inverno, o que causa um problema para a cigarra. Vejam que essas características encontramos no texto. Vamos prosseguir. E em relação ao personagem, o que nós encontramos? A história se desenvolve em torno da cigarra e da formiga. E em relação ao tempo? Na história, temos a marcação do período, do inverno e do verão. Em relação ao espaço, percebemos que o texto propõe os arredores da casa da formiga. Perceberam agora? Vamos lá. Observe agora um outro texto. Texto 2, brigadeiro. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 4 colheres de Nescau, 2 colheres de manteiga. Modo de preparo: junte esses ingredientes numa panela. Adicione o achocolatado e a manteiga e mexa até criar consistência, ou seja, até começar a engrossar. Despeje tudo numa vasilha de vidro e leve à geladeira. Espere aproximadamente 1h30 e está pronto, é só se deliciar. Veja que esse texto é um texto injuntivo. Vamos ver agora o que encontramos de características nele. Qual a finalidade da receita lida? Foi possível identificar isso? A receita orienta o leitor como ele deve proceder para fazer um brigadeiro. Vamos a mais uma questão? O entendimento do texto é fácil ou complicado? Vejam que eu já dei uma dica para vocês no começo. Percebemos que é um texto simples, de rápido e fácil entendimento. Certamente, com apenas uma leitura, conseguimos captar sua mensagem. Que aspecto linguístico percebemos muito presente no texto? Isso ficou fácil. Observe. O uso do verbo no imperativo. Junte, adicione, mexa, despeje e espere. Espero que vocês tenham aprendido. Agora, se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos!